Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, que a paz de Cristo venha reinar em vossas vidas, que venha reinar em vossos corações. Nesta oportunidade, estaremos trazendo um tema importantíssimo da Palavra de Deus e hoje vamos falar acerca do esporte. Nós que a qual aceitamos a Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, das nossas almas, podemos nós jogar futebol, handebol, basquetebol, voleibol ou os demais esportes? Quais são as orientações bíblicas que a qual ela nos dá acerca do esporte? Capítulo 6 e verso 6 da carta de Paulo aos Romanos, assim está escrito: sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Hoje vamos falar desse tema polêmico, que a qual tem abrangido aí o século XXI, em todas as denominações, que a qual através das suas lideranças libera, dizendo que não é pecado a pessoa praticar esporte. Vamos ver o que a Bíblia nos diz, com todo carinho, com todo respeito, em especial você que ministra a palavra de Deus, e a você aí que é presidente aí de uma liderança, você que é pastor e está pastoreando o rebanho que está na sua responsabilidade. Presta bem atenção que esse estudo será de suma importância. Por quê? Capítulo 16 e verso 24 do Evangelho de São Mateus, Jesus disse: se alguém quiser seguir após mim, renuncia a si mesmo. Temos que fazer algumas renúncias, sim. Como que temos, sim? Por quê? Porque bem sabemos que no capítulo 5, verso 17 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, está escrito: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas são passadas, e tudo se fez novo. Nós, quando aceitamos a Jesus e passamos a obedecer a sua palavra, é muito importante nós saber que praticar esporte, seja ele qual for, é competição. E quando passamos a competir, passamos assim a nos prejudicar na nossa vida espiritual. Devemos saber que no capítulo 16, verso 8 do Evangelho de São João, Jesus Cristo deixou escrito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo, nós vivemos neste mundo, mas o mundo não pode reinar em nosso corpo. Nós vivemos neste mundo, mas nós não devemos praticar o que há no mundo. Sabemos muito bem que a prática do futebol, do handebol, basquetebol, voleibol e as demais competições, isso é obra da carne e são coisas do mundo. Quando falamos em coisas do mundo, eu vou para o capítulo 2, verso 15, verso 16, da primeira epístola do apóstolo João, que assim está escrito: não ameis o mundo, e nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo aquele que há no mundo é concupiscência dos olhos e da carne, não procede do Pai, mas sim do mundo. Veja só, é muito importante nós saber que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, tem que haver uma renúncia. Nós temos que renunciar às coisas que o mundo nos oferece. Não dizendo a vocês que devemos sair deste mundo, que um dia nós sairemos sim deste mundo, como muito já partiu em Cristo Jesus, e a igreja ela será, ou seja, transformada no abrir e fechar de olho, no capítulo 15, verso 51, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, finalizando o verso 53. Só que tem um porém, nós não podemos praticar o que o mundo aí pratica. Devemos observar um detalhe muito importante, porque o futebol, o handebol, o basquetebol, ele passa a ser uma competição e assim os demais esportes. E aproveitando essa oportunidade e também trazendo uma orientação para você
que a qual aí tem o seu celular moderno, isso mesmo. E através desse celular moderno, você aí pratica jogos através aí do aplicativo. É tomar muito cuidado, porque isso prejudica a salvação e a vida eterna. Isso, quando fala em prejudicar, está prejudicando o seu próprio corpo, o nosso próprio corpo, porque nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo de Deus. Capítulo 3, verso 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, verso 23 do livro de Efésios, a parte B do versículo, ele é o cabeça do corpo da igreja, sendo ele o salvador do corpo. Quem é o cabeça? Jesus Cristo. Para assim concretizar o que está escrito, capítulo 1, verso 19, ou melhor, verso 18 de Paulo aos Colossenses. Ele é o cabeça do corpo da igreja, sendo o primogênito dentre os mortos, e sobre ele tem a preeminência, ou seja, a soberania. Jesus sendo cabeça do nosso corpo, ele não quer que nós colocamos o nosso corpo para assim praticar esporte que a qual passamos a competir. A competição, ele traz rivalidade. E também a competição, ele traz o que? O momento que a qual a pessoa está totalmente despercebido. Olha só o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 6 do livro de Paulo aos Romanos, e também no verso 12, que assim diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Olha só, não reine o vosso, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. A palavra concupiscência é desejo da carne. Esse desejo que a qual outrora, antes de aceitar Jesus, que eu tinha de jogar futebol, jogar sinuca, baralho, enfim, que era o que eu mais gostava na época, antes de aceitar Jesus, hoje eu já não posso mais praticar. Para se cumprir o verso 17, o capítulo 5 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Ou seja, esse desejo que outrora eu tinha e eu praticava, ficou para trás. E eu passei a ser um novo homem na presença de Deus, não almejando mais e nem praticando esporte. Por quê? Porque eu estou em Jesus Cristo. E bem sabemos que o esporte, ele é coisas do mundo. Devemos observar um detalhe muito importante, sim, porque no capítulo 2, e verso 18, da primeira epístola do apóstolo João, está escrito: mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Devemos observar a Igreja de Cristo, e você que aí está nos assistindo e nos vendo através do seu vídeo, que ainda não aceitou a Jesus, é importante nós aprendermos isso. Por quê? Capítulo 5, verso 39 do Evangelho de São João, Jesus deixou escrito: examinais as Escrituras, e cuidai ter nela a vida eterna, porque é ela que de mim testifica. Todos nós queremos a vida eterna, mas porém, a Igreja de Cristo tem que estar ciente e consciente que a palavra de Deus, ela traz uma proibição e ela não dá-nos o direito de continuar procedendo como outrora nós fazíamos antes de aceitar a Jesus Cristo. Mas tem que haver uma renúncia, e essa renúncia, ela é numa totalidade muito importante. Não somente através dos vestuários, não, porque também temos que cuidar com nossos olhos, porque muitos aí que estão nos ouvindo, que a qual outrora estava aí assistindo jogos, assistindo esporte através do celular moderno, tem que observar esse detalhe. A partir desse estudo, você volta a refletir, não mais assistindo, porque os nossos olhos, ele faz parte do nosso corpo. Nossos olhos faz parte da santidade. Assim como eu tenho que cuidar com meus olhos no dia cotidiano, assim também é você. Por quê?
Porque assistir jogos se cumpre aquilo que está escrito a parte B do versículo 15 e 16 do capítulo 2 da Epístola do Apóstolo João, que a concupiscência da carne traz desejo para os olhos. De ali está assistindo esporte. E o esporte, ele traz o quê? Traz desejo para a carne. E nós não podemos mais estar na carne. Por que nós não podemos mais? Porque o Espírito de Deus, ele está sobre nós. Capítulo 8, verso 1 do livro de Paulo aos Romanos está escrito: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que andam, olha só, segundo o Espírito e não segundo a carne. A palavra Espírito, dentro desse versículo 8 do capítulo 8 de Paulo aos Romanos, está em letra maiúscula. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, a nossa carne é terrível. Ela mesmo, nós aceitando a Jesus, ela traz um desejo e é uma guerra entre a carne e o Espírito. Porque mesmo no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, Paulo enfatiza: digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Olha só, andar em espírito não é ter desejo de assistir futebol, de jogar joguinho através do celular moderno, ou até mesmo de estar num campo, ou numa rua, ou no quintal, jogando futebol. Não. Por quê? A palavra Espírito, no verso 16 do capítulo 5 de Paulo aos Gálatas, está em letra maiúscula. É o Espírito Santo de Deus. Esse cuidado, você e eu, nós temos que ter. Jamais, a partir do momento que eu passo a praticar essas atitudes, que eu passo a praticar esses atos, eu já não estou mais em espírito, não, mas sim na carne. E dentro do livro de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 8, Paulo enfatiza dizendo: quem está na carne não pode agradar a Deus. Olha aí, cuidado, vigia. Vamos voltar o que nós praticávamos antes, o melhor, que é o fruto do Espírito. Por quê? Capítulo 4 e verso 4 do livro do apóstolo Tiago está escrito: adúlteros, forte não? Adúlteras, forte não? Sabei vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Às vezes pensamos que somos servos de Deus, mas praticando esses atos passamos a ser servo do pecado. Capítulo 8 e verso 34 do livro do Evangelho de São João. Quem peca é servo do pecado. Mas onde está esse pecado? Em praticar o esporte. Isso é um pecado da carne. E a pessoa que pratica o esporte, que quer ir morar no céu, ele tem que renunciar. Ela tem que renunciar. Porque, olha só, voltando eu para o livro do apóstolo Tiago, eu vejo dentro desse versículo 4, capítulo 4, esta palavra, adúlteros e adúlteras. Olha só, sabei que a amizade do mundo. E o que é o esporte? Se o esporte não é do mundo. O que é assistir o esporte, sendo que o esporte não é do mundo? O que é estar jogando videogame, jogando joguinho no celular moderno, se não é do mundo? Então eu passo a ser o quê? Inimigo de Deus e não servo de Deus. A igreja tem que estar consciente disso. Você aí que é líder, é presidente de uma denominação, você que é pastor e está pastoreando o rebanho, tem que estar ciente disso, que todos nós queremos ir para o céu. Este rebanho que está na tua responsabilidade quer ir para o céu. Mas trazer instruções semelhantes a essa, ou mais importante do que essa, nessa parte da área do esporte, é importante para abrir a mente desse homem, desta mulher,
que não têm entendimento bíblico. Por quê? Capítulo 22, verso 29 de São Mateus, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Há pastores que sim, dentro de uma teologia ou de uma escatologia do ensinamento, são fantásticos. Mas, porém, há uns que não têm tanto entendimento, porque o poder de Deus, ela está nas Escrituras Sagradas, que ela tem poder de instruir o homem, de instruir a mulher, a criatura humana, o jovem, o adolescente, até mesmo a criança, para passar a viver nesse presente século uma vida sóbria, honesta, em temor diante do nosso Deus. E isso é muito importante. Olha só o que Paulo diz aos Romanos no verso 13 do capítulo 6, que diz assim, ó: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Qual é os membros? As minhas mãos. Qual é os membros? Os meus pés. Os meus pés fazem parte do meu corpo. As minhas mãos fazem parte do meu corpo. Os meus olhos fazem parte do meu corpo. Sendo eu, o quê? O membro particular do corpo de Cristo, para se cumprir a palavra de Deus, que a qual está em capítulo 12, verso 27 de 1 Coríntios. Veja só, é muito importante nós afastar de tudo isso. Deixar que não vai levar a lugar nenhum. Agora eu quero abrir aqui, quero mostrar acerca, para se finalizar, acerca do esporte. Eu vou para o livro de Paulo aos Gálatas, isso mesmo, eu vou para o livro de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e verso 20. Olha só que é muito importante isso daí. Aqui, iniciando o texto sagrado, está falando de idolatria, olha só, feitiçaria, inimizade, porfia. Mas olha aqui o esporte dentro da Bíblia. Só um minutinho só. Relembrando a todos, se você abrir o versículo 20, capítulo 5 de Gálatas, na sua Bíblia, possivelmente emulações foi trocada por facções. Eu não vou dizer que eu tenho uma coleção de Bíblia, mas recentemente eu ganhei um bocado de Bíblia aqui e eu já confisquei elas. Tem umas que não tem emulação e que é o texto original. Então, os teólogos aí tirou a palavra emulação e colocou facção. Porque esse texto aqui do verso 20 do capítulo 5 de Gálatas, a palavra emulação, se você pegar o dicionário, abrange tudo quanto é esporte. Inclusive o futebol, que é uma paixão nacional, né? Então quer dizer o que? Olha só, emulações. Agora eu faço uma pergunta. Quem estiver praticando esporte, se Jesus vier, sobe? Eu faço uma pergunta. Se estiver praticando qualquer esporte e der um infarto fulminante e morrer, vai para o céu? Se estiver jogando joguinho ou jogando sinuca através do celular moderno, enfim, carta através do celular moderno, se Jesus vier, vai para o céu? Sobe com a igreja? Se morrer com infarto, vai para o céu? Olha só, a Bíblia Sagrada, não sou eu. Não sou eu. Eu somente estou aqui como embaixador de Cristo, como um instrutor da palavra de Deus, para orientar a você que está nessa situação. E para você orientar pessoas que você saiba que está nessa situação, que quer ir morar no céu. Olha só, o capítulo 5 e verso 21, olha só, do mesmo livro de Paulo aos Gálatas, eu quero pegar aqui a parte B do versículo e diz assim, ó: acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Igreja, é lamentável
a gente tem observado e visto que falta muita instrução bíblica para nós. É lamentável que nós estamos numa denominação fantástica, muito fantástica essa denominação. Mas é lamentável que falta ensinamento para nós. E o que mais me entristece é saber que a igreja não quer saber de ensinamento. Principalmente os nossos pastores, entre aspas. Porque a igreja ela tem que se afirmar em Jesus Cristo. E não só isso, mas tem que aprender com Jesus Cristo. No mesmo capítulo 5 de Gálatas, agora eu vou para o verso 24 para finalizar. Mas os que são de Cristo, olha só, crucificarão a sua carne com a sua paixão e com concupiscência. Ou seja, crucificar a carne é moer ela. Não vou fazer, não vou jogar, não vou assistir, não vou pegar celular moderno, não vou estar jogando, não vou. Porque Jesus morreu por ti, morreu por mim, morreu por nós. Lute pela salvação, lute pela vida eterna, mas procura diante de Deus orientações, procura seu pastor, procura alguém que possa lhe ajudar, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que ele que vai te convencer, nos convencer deste pecado gravíssimo, que é o pecado da carne acerca do esporte. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine, que assim Deus possa se nos ajudar nesse século que nós estamos vivendo, que é um dos piores séculos que a qual nós estamos vivendo, é o século 21, porque nos oferece, principalmente através da tecnologia, nos oferece muitas coisas que agradam a nossa carne, mas nós temos que crucificar a nossa carne. Que Deus vos ilumine, que Deus vos abençoe e aguardamos assim você nos próximos estudos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.